Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui mais uma semana onde nós estaremos aqui meditando na palavra de Deus. Lembrando a você que nós estamos estudando o livro de Lucas, capítulo a capítulo, versículo a versículo, inclusive temos aqui uma playlist do canal que contém aí as leituras anteriores do Evangelho de Lucas. Hoje nós entramos no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, tá? Jesus é Senhor do sábado. Esse é o tema para nossa meditação no dia de hoje. Bom, eu sou o Bispo Cristiano e nós temos aqui esse canal onde o propósito é sempre ali termos um momento de oração, um momento de meditação na palavra de Deus. Eu gostaria que você compartilhasse o vídeo com pessoas que você ama e que amam a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva também aí no canal, tá bom? Deixe seus comentários, o seu like, enfim, você já sabe. Vamos para a nossa leitura? Vamos lá. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. E o verso 6 diz: sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Veja aqui essa palavra muito forte, muito profunda, muito abençoada. Jesus é Senhor do sábado. A meditação da nossa palavra no dia de hoje está ali no verso 5, quando Jesus ele disse: e acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Glória a Deus. Sabe, eu queria deixar para você essa mensagem. Nós cristãos, no dia de hoje, devemos ter um cuidado muito grande, porque nós vivemos num mundo que exige cada vez mais da gente, né? Você pode observar que cada vez é maior o número de empresas que funcionam 24 horas. Tá? O horário de trabalho a cada vez se estende mais. Muitas vezes nós temos que nos dedicar tanto ao trabalho. Eu até me lembro que há algum tempo atrás, quando somente o pai trabalhava, ele sustentava toda a casa. Hoje é necessário o pai e a mãe trabalhar, os filhos muitas vezes trabalham e ainda assim há uma dificuldade para se manter. Por quê? Porque o mundo tem exigido cada vez mais do nosso tempo. Se a gente for somar a isso as questões, por exemplo, de mídia, né, social, Facebook, YouTube,
todas essas mídias, todas essas redes, né, sociais, se a gente não tomar cuidado, a gente se envolve tanto com essas coisas que acaba deixando de lado a saúde, deixa de lado a família e sabe, o mais importante, a nossa comunhão com Deus, tá? Então, quando o Senhor estabeleceu o dia de descanso, ele não era para se tornar um peso para o homem, não era para se tornar um peso para o ser humano, mas a religião acabou transformando aquilo num peso, ficou um fardo pesado, e não deve ser um fardo pesado. Ele era um dia que era separado, que era o sábado, né, separado para adorar a Deus, para se meditar nas coisas de Deus, para um descanso do corpo que precisa, o nosso corpo precisa de um descanso. E nós precisamos ter um momento separado para o Senhor, para contemplar o Senhor, tá? Então, a princípio, era esse o propósito, era um propósito de quê? De não fazer nenhum trabalho que gerasse algum tipo de remuneração naquele dia, em um dia. Hoje, para nós aplicarmos o sábado hoje, eu entendo que cada um deve ter o seu dia, o que não representa o mesmo dia para cada pessoa. Para uns pode ser o sábado, para outros o domingo, para outros pode ser um outro dia, depende de cada pessoa, mas é necessário, o descanso é algo necessário para nós. Agora, quando Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado, ele está dizendo o seguinte, que nele nós encontramos descanso, tá? Jesus é o Senhor do sábado, significa que quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós achamos descanso para a nossa alma, tá? Ele é o nosso descanso. E eu quero deixar essa palavra para você, até mesmo porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas. Puxa vida, tem que guardar o sábado? Tem que se guardar um dia para se descansar. Inclusive, na época da igreja primitiva, o apóstolo Paulo escreve lá para os Colossenses. Ó. Se tiver alguma dúvida, você pode ir lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 16, quando o apóstolo Paulo ele tira dúvidas dos cristãos, dos novos cristãos daquela época, e ele diz assim lá no capítulo 2, verso 16, ó, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou os sábados. Está aqui, ó, está bem claro na palavra de Deus, que ninguém deveria julgar ao outro por causa dessas coisas. Tá? É certo que, como eu disse, o mundo que a gente vive é um mundo que exige cada vez mais do nosso tempo. Se nós não tomarmos cuidado, não deixamos o tempo para buscar o Senhor. Tá? Eu não gosto nem de usar a palavra não sobrar o tempo, porque eu não tenho que dar para Deus, não é a sobra. Eu tenho que dar para Deus em primeiro. Se sobra tempo, eu vou fazer as outras coisas, mas o primeiro lugar é para o Senhor. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Se você tem vivido uma vida muito agitada, você tem visto que isso tem prejudicado até a sua saúde, então você tem que meditar. Você tem que parar e pensar, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E se você faz um dano ao seu corpo, mesmo que seja do trabalho, o excesso de trabalho, isso é um pecado. Porque tudo que danifica o corpo, nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, é um pecado. Tá bom? Medite nisso, reconsidere a sua vida, as suas prioridades, tá? E separe principalmente o tempo que pertence ao Senhor, tá bom? O dia que você vai estar ali meditando nas coisas do Senhor, tá bom? Bom, nós vamos aqui orar agora. Prepare o seu copo com água, vamos iniciar essa semana, sabe, na presença de Deus, porque não existe coisa melhor do que estar na presença do Senhor. Vamos orar? Pai querido e amado, pela fé nós encontramos descanso em Ti, porque vivíamos amargurados, vivíamos aflitos, angustiados, até o dia que Te conhecemos. O Senhor é o nosso descanso, o Senhor é a nossa razão de viver. Te louvamos, Te agradecemos por mais uma semana que nós iniciamos e pedimos ao Senhor, Pai, venha abençoa a cada um daqueles que estão nesse momento orando conosco. Eu peço por aqueles que estão aflitos, eu peço por aqueles que estão angustiados, peço ao Senhor, Pai, para que remova essa angústia. Aqueles que não encontraram o Senhor, ainda não encontraram descanso.
e a alma está sempre aflita, está sempre angustiada, sempre faltando alguma coisa. É aquela pessoa que não tem paz dentro dela, não tem paz no interior dela e, consequentemente, fora não há paz. Eu oro para que o Senhor repreenda o mal, remova o mal. Oro para que o Senhor consagre esse copo com água e, ao beber da água agora, Senhor, liberta, cura, transforma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Olha, um bom início de semana para todos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até amanhã com mais uma palavra de Deus para o seu coração.